Oi pessoal, eu sou o Daniel, eu sou instrutor de artes do projeto Cidade Inclusiva e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho do que aconteceu no nosso último encontro. Então pessoal, a gente vem falando bastante sobre mapas, né? A gente vem falando disso faz um tempinho já. A gente falou bastante semana passada sobre esses mapas, desses transportes que a gente pode usar. Falou de avião, de ônibus, de barco e esses trajetos. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que chama mapa afetivo. Esse mapa afetivo nada mais é que um mapa criado com sentimentos, assim, com referências próprias nossas. E a gente vai fazer isso usando alguns materiais. A gente vai usar a tinta que vocês tiverem aí em casa, na casa de vocês, das cores que vocês tiverem aí, pincel, o que tiver também, pode ser ponta redonda ou ponta achatada, ponta quadrada, e uma folha de papel lisa de preferência. Hoje eu tô só com essa aqui, você em sulfite em casa. E aí é o seguinte, quando a gente fala de mapa, basicamente está falando de linhas que começam, a gente já falou sobre isso, né? Um ponto aqui, pode ser um ponto de referência quando a gente fala de mapa, né? Outro ponto aqui, quero ver se eu consigo fazer essa linha reta agora. E uma linha, não precisa ser reta, né? Eu posso fazer uma curva aqui, mas um ponto que chega a outro ponto. E aqui eu posso colocar uma referência, aqui pode ser minha casa. Escreveu ao contrário, engraçado. Minha casa, e aqui pode ser meu trabalho, não, trabalho não, né? Pode ser parque. E aí essa é a ideia de caminho que eu tenho para chegar da minha casa até o parque, né? Tá tudo contrário aí, mas dá pra entender. E aí, para ficar um pouco mais com a minha cara, esse mapa afetivo, eu posso escrever, mas também posso desenhar como é que é a ideia que eu tenho da minha casa. Vou fazer uma casa bem simples aqui, só para dar tempo, né? Minha casa, fiz uma casinha aqui. E o parque, o que eu mais gosto no parque são as árvores e a sombra que essa árvore proporciona. E aí eu comecei a fazer meu mapa aqui, mas aí dali eu posso puxar outro ponto, ir da minha casa até esse ponto, e aí posso puxar outro ponto para esse outro lugar. Isso aqui já gera um mapa afetivo para mim, né? Porque essa é a minha percepção desses espaços, desses trajetos que eu vou cumprindo e seguindo aí da minha casa para o meu trabalho, né? Do meu trabalho para o parque, ou de casa para o parque, e aí eu vou criando essas relações de trajeto que a gente já viu muito. A gente já falou muito sobre isso, já discutiu, já fizemos muitos tipos de mapa afetivo. Só que hoje a gente vai fazer um mapa afetivo diferente. A gente vai usar uma parte do nosso corpo. Se a gente parar para pensar qual parte do nosso corpo tem linhas, a gente chega em algumas conclusões. Mas a gente hoje vai usar as linhas da palma da nossa mão. Todo mundo já reparou bastante. Acho que até juntos a gente já viu essas linhas, né? Que elas têm na nossa mão. Uma mão não é igual a outra, né? São linhas diferentes. E aí, a partir disso, a gente vai fazer o nosso mapa afetivo de hoje, beleza? E aí a ideia é a seguinte, a gente pegar a nossa tinta, passar aqui na mão. Eu não vou fazer isso porque hoje eu tô igual a Ana Maria Braga, já tá pronto meu. Mas a gente vai passar a tinta aqui, aí tem que dar umas dicas pra vocês. Não pode passar muita tinta, senão não sai nem um pouco as linhas que tem aqui. Não pode demorar muito, porque senão seca, dependendo da tinta que você estiver usando. Tem que ser bem rápido, passar em todas as partes, principalmente nas linhas. E aí faz o seguinte, pega duas folhas, porque geralmente a primeira, quando você carimba, ela sai meio encharcada, não dá pra ver muito. A segunda folha é como se você estivesse limpando sua mão na primeira folha e na segunda ser um carimbo mesmo. E aí vocês vão chegar no resultado, espero, próximo a esse aqui, ó. Que aí dá pra ver mais ou menos as linhas da minha mão. E aí você vê esses contextos, você pensa nesse contexto aqui de linhas que partem de um ponto e vão para outro ponto. Nesse seu carimbo aí que vocês fizeram. Beleza? E aí, pensando em mais possibilidades, que eu pirei nesse tema de mapa afetivo aí, dá pra fazer de uma outra forma. Se você não tiver tinta, sua tinta tiver acabado, ou se você não quiser sujar toda a sua mão pintando, como teve alguns na online que não puderam fazer, você pode usar a canetinha também. Usa algumas cores de canetinha e, como não vai dar pra carimbar porque não tem tinta, você pode fazer direto na sua mão. Então, observa exatamente aí as linhas que tem na sua mão. Aqui eu fiz um mapa com base na linha que tem na minha mão, um mapa afetivo também, de lugares que eu costumo ir, então lugares que me promovem lazer, o trabalho e família. E aí depois tira uma foto, manda pra gente, tira uma foto também do trabalho se você fizer com tinta, manda pra gente aí nos grupos. E
na semana que vem a gente passa uma nova coisa aí, mas fica com isso na cabeça. Pra acabar, a gente vai mostrar aí pra vocês algumas imagens de mapa afetivo pra ficar como referência aí, borbulhar um pouquinho mais as ideias. E até a próxima semana. Abraço, falou, tchau!